É isso aí, pessoal. Temos um jogo agora de primeiro plano, né? Show de bola. Palmeiras, temos um adversário importante amanhã, um jogo contra o Vitória, uma prévia, uma partida que parece que todo mundo quer. Não, vamos jogar com o time reserva, vamos jogar com o time titular, vamos jogar com o time misto, porque é importante, é o jogo de quarta-feira. Então tá todo mundo com a cabeça no jogo de quarta-feira, mas a gente tem que pensar que tem um jogo amanhã. Então vamos lá. Como é que vai ser? Como é que o Palmeiras vai entrar para esse jogo contra o Vitória? Amanhã no Barradão, às 19h30 ou às 16h30, o primeiro mundo lá do nosso Carlos Garba em Sinop. Como é que vai ser essa coisa? 16h30 no Havaí. Não é uma hora menos, Garba? Não, mas de 19 para 16 você já foi para o. Não, esse você foi para 16? Não, pessoal. 18h30. Não, esquece. Você precisa assistir o programa anterior, isso aí, vai assistir. Beleza. Mas é isso. Enfim, como é que o Palmeiras vai entrar nessa partida? Vai entrar com mistão? Como é que a gente vai entrar? Vai ter entrosamento? Vamos entrar com o Flaco Lopes? Vamos entrar com o Vanderlan? Vamos torcer muito pelo Vanderlan ou não? A pessoa vai, Vanderlan! A pessoa certa para falar sobre isso é o nosso diretor técnico Ghost, chamado Antônio Marcos Gabrielini. Palavra com ele, cara. Vai lá aí. Como é que vai ser isso? É o Ghost. Pelo que a gente está acompanhando aí nas especulações, né? Porque especulações tem muito, né? O Palmeiras vai praticamente com um time bem alternativo amanhã. Pelo que a gente tá ouvindo, perspectiva criada ali em torno, né? Poupar jogador para o próximo confronto lá de quarta-feira. Vai ser um time bem alternativo. Eu acredito que Vanderlan, Martínez, até o Rocha, eu acredito que vai sair jogando. Flaco, Veiga. Acho que é o time que vai. Eu tô desconfiado que até o goleiro vai ser o Lomba. Vamos ver, né? Olha, hoje a Leila Pereira e o Palmeiras no Instagram postaram uma foto do avião da Leila cheio de moleque. Parecia o Jardim da Infância. Tinha uns 8 moleques. Vai o tal do Rick, vai o Riquelme, Felipe, vai Luigi, vai Thales, vai Benedetti, vai o Alan, que já considera hominho, já que já está jogando até no Mundial. Vai, mas tinha mais 2 ali que eu vou te contar uma coisa, cara. Faltou barba ali, cara. Faltou barba ali. Parecia ônibus escolar. Exatamente, parecia a turma do Jardim da Infância. O avião estava recheado de criancinha. Mas a gente tem uma boa... né? A gente tem uma boa base, né? Então a gente tem que aproveitar num momento como esse. Eu acho que o grande lance aí do poupar, na verdade, é não correr o risco de perder alguém importante, né? Porque eu acho que esse é o grande problema, perder alguém importante por uma decisão, porque a gente tem uma final quarta-feira, né? Independente de ser uma oitava de final, mas para nós é uma final pelo adversário, né? E pelo que eles andam fazendo com a gente ultimamente, né? Então a gente tem que botar os moleques, graças ao nosso bom administrador, aos nossos bons administradores, Paulo Nobre, Gagliotti, Leila, nós temos uma base repleta e vitoriosa, e a gente pode botá-las em campo, eles em campo amanhã, e assim, provavelmente vai ser um time bem... Eu não acho que vai ser todos os 11 reservas, mas eu acho que vai estar bem mistão amanhã. Eu acredito que sim. Nós temos que considerar que para quarta-feira não é tão importante. Eu vou falar por mim, tá? Para mim, não é tão importante quarta-feira a gente ganhar. É a gente destruir o Corinthians. Ganhar é de menos. Ganhar para nós é mais um jogo. Vai ganhar. Eles aprontaram muito com a gente vai devolver. A gente vai pagar com juros de correção.
desse lá do Arapiraca, do Mirassol, do 6-2, todo mundo fica zoando anos e anos com o jogo aí, é perder. Mas a questão não é perder do Corinthians, é questão de destroçar o Corinthians. É o momento de destroçar, entendeu? Essa que é a minha vontade. Calma, César, calma, isso aí, tranquilo. Eu sou calmo, cara. Imagina o César como é que vai estar quarta-feira lá no estádio. Ele já está com o ingresso comprado. Eu já comprei o ingresso no setor sul, na primeira fila, a fila do vidro. Maravilha! Quero os pessoas vai comemorar junto lá. Eu vou levar um wingsuit. E eu quero pular depois dali de cima e sair em cima do Gol Sul ali, cair em cima do pau do Hugo Souza. Vai lá, cara. Eu tenho nele para a televisão mostrar. Pronto. Mas tudo isso que eles fizeram com a gente quarta-feira é combustível. Eles nos deram muito combustível. O Hugo falando aquele monte de besteira, a ladroagem que foi aquele jogo, o como eles entraram na gente ali, porque ali o critério era um para um e outro para outro. Então, quer dizer, o que não falta é motivo para a gente arregaçar com eles na quarta-feira, e a gente vai sair cantando como eu saí cantando em 93. 94, 74, 93, e o Corinthians se fodeu mais uma vez. A gente vai cantar isso daí, só que vai ser uma outra configuração, mas a gente vai sair feliz do campo. Isso, Paulo, nós temos que passar amanhã, domingo. Temos que passar pelo Vitória. Estamos falando empolgado, né? A gente estava conversando de outra coisa. Esquece a quarta-feira, é isso aí. Vamos agora disputar a liderança, porque os 3 que disputam a liderança se deram mal na Copa do Brasil, né? Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, né? Uhum. Então, é a hora aí. Diga, Galuzzi, o que você acha dessa maravilha de situação? Agora vamos falar de brasileiro. Não, é o seguinte, pessoal. Não, a gente tem que prestar atenção, assim, no seguinte, que a gente estava falando da molecada. E a melhor coisa realmente é colocar a molecada para ter quilometragem, para ter minutagem, como falam, né? Tal. Porque a gente está numa situação do campeonato que a gente está numa situação confortável. O Palmeiras está em terceiro. Perdão. O Palmeiras está em terceiro lugar e o Bahia está em quarto e o Mirassol em quinto. O Bahia e o Mirassol já estão com 16 jogos, com 29 pontos e 28. O Palmeiras está com 32 pontos, com 15 jogos. Ou seja, a gente está tranquilo. E relativamente, o campeonato ainda está muita rodada pela frente, então a gente está bem na tabela para não precisar ficar se desgastando, e a gente pode realmente colocar chame do que quiser, no time alternativo, mas é o melhor time possível dentro da sequência de um outro campeonato que você tem. Hoje em dia, os times que estão disputando mais do que um campeonato, você não enxerga só aquele campeonato, você vê a temporada como um todo. Então, você está jogando com um time alternativo, time reserva, cara, é o melhor time dentro de um contexto, se você pensar na temporada. Você está disputando outro campeonato, você tem a grande chance, é lógico que você tem que alternar. Então isso vai ser muito importante. O momento que o Palmeiras está na tabela do brasileiro é tranquila, então a gente não tem que se preocupar com esse momento agora. Não estou falando que a gente tem que abrir mão do jogo, do resultado, não é isso. Mas é que a gente tem tranquilidade para equilibrar as coisas e seguir em frente. E eu acho que o time provavelmente deve ser aquilo que o Gabo falou mesmo, com aquela escalação. As dúvidas é se o Felipe Anderson vai voltar. Eu acho que a gente deve jogar com... Pode ser... Eu gostaria muito que o Lomba jogasse mesmo, gosto de ver o Lomba jogando, ou que seja o Everson, mas a gente deve jogar com o Marcos Rocha, com o Gomes, o Mikael e o Vanderlan. Eu acho que provavelmente vai com o Martínez e o Evangelista. O Veiga e o Torres no meio de campo, e Anderson e Lopes. Acho que deve ser esse time. Agora, se o Anderson se recuperou, né? Então a gente pode jogar aí também com o Sousa, de repente, na frente aí. Mas acredito que seja basicamente esse time, e a gente está buscando de todo jeito, assim, ainda ter um padrão ali, mesmo que seja nessa coisa alternativa, não ser necessariamente todos os jogadores titulares.
Ô, Galuzzi, será que o Romarinho vai jogar? Opa, puta que pariu, Romarinho. Sabia, Espera um pouquinho. Galuzzi, repete. Tomara que ele jogue, cara. Eu espero que jogue mesmo, para ele tomar uma lambuscada violenta. Mas peraí, você está em close agora. Repete a frase que você falou. Vai para onde, Romarinho? Meu, vai catar coquinho, Romarinho. Vai, Você foi educado. Ô, beleza, aí, Romarinho, vai catar coquinho. Vai por aí. Eu ouvi uma história aí que Bruno Fux teve apenas um edema na coxa e que está sendo preparado para retornar na quarta-feira já, entendeu? Sim. Então ele vai ser certamente poupado amanhã. Amanhã teremos zaga com Gomes e Mikael. Ou, eu, sinceramente, esse negócio de zagueiro esquerdo, zagueiro canhoto, zagueiro destro, eu já botava o Gomes e o Benedetti. Desculpa, gente, eu não consigo confiar no Mikael. Não consigo. Eu já botava o Benedetti. Eu li hoje que o Maurício volta quarta-feira, hein? Maurício ou o Fux? Murilo, desculpa, Murilo. Murilo volta quarta-feira. Murilo pode voltar quarta-feira, talvez volte até amanhã. Talvez seja surpresa amanhã Murilo em campo, hein? O Anderson está disponível. Vai pro jogo amanhã. Exatamente. Vai dar bom. Mas só lá dentro, mas o Bruno Fux está com uma boa sequência, hein? Tá com uma boa sequência também. Eu estava numa situação dessa, a gente tinha que olhar para o banco e escalar Rivaldo Genérico, Max Pardalzinho e Adriano Michael Jackson. Meu pai do céu. Nem lembra. Nem lembra. Meu Deus do céu. Perley, lateral? Felipe Nem lembre. Felipe Menezes. Nossa. Mas cara, mas ó, não se esqueça que teve time que já foi aí campeão do mundo com, como é que era? Com o Índio e Fabiano Heller. Se eu não me engano, o Internacional foi campeão. Eu não consigo esquecer isso, cara. O Internacional conseguiu ser campeão do mundo com o Índio na zaga e Fabiano Heller de volante, cara. É foda. Aquela famosa frase: aquilo que não nos mata nos fortalece, né? Às vezes, ou deixa sequelado, né? Ou você fica sequelado. Olha o cara você tem um AVC aí, fica limitado, ou fica infartado. Talvez morre de infarto, é verdade. Mas o jogo para amanhã, gente, eu acho que vai ser uma oportunidade. Eu acho que dependendo, o Abel não vai botar a molecada na fogueira, não. Talvez aí o Luigi, talvez o Thales, que já são um pouquinho mais rodados, o grande Vanderlan, que vocês criticam tanto, mas que é uma potência na lateral esquerda. Vai, Vanderlan! Ele é melhor que o lateral esquerdo de 10 times da Série A, cara. Vamos falar o que é verdade. É que a gente está acostumado com o nível, aí o gap entre ele e o Piquerez está muito alto. Exato. Então, é um gap ali, é uma diferença... A diferença de qualidade, ele não é mau, é a diferença de qualidade entre eles. Eu acho que é muito ruim, o que está em cima realmente é muito bom, na minha opinião. Piquerez é um cara fora do comum. Então, eu acho que amanhã o Abel vai testar algumas possibilidades aí. Eu acho que Veiga deve jogar, eu acho que Alan deve jogar amanhã, eu acho que Flaco Lopes deve começar jogando amanhã. Talvez amanhã a gente tenha pela primeira vez alguma experiência, em algum momento do jogo, de Flaco Lopes junto com o Vitor Roque, que a gente vem pedindo. E você vê que não somos só nós que estamos pedindo aí. Até o Vampeta comentou isso aí esses dias aí. Verdade. Por que não pode jogar? Exato. Eu vi isso também. Vem pra caramba e tira o Vitor Roque para pôr o Flaco Lopes. Por que não deixou o Vitor Roque com o Flaco Lopes ali ver o que acontecia? Né? Dava mais aguda, sei lá. Bom, então eu acho que ele vai fazer algumas coisas aí para preservar alguns jogadores, mas não preservar totalmente, porque é o seguinte, o jogo vale, né, cara? Esse jogo vale, é um jogo, o jogo contra o Vitória... você teoricamente é um time mais fraco, que está melhorando agora, o Carille entrou lá, está acertando a questão da defesa, o time começou a ganhar algumas coisas aí, então é uma outra fase, não é só o Vitória que estava perdendo tudo. Então é um jogo que vale, e 3 pontos contra o Vitória ou contra o Atlético de casa é importantíssimo.
vale a mesma coisa, cara. 3 pontos é 3 pontos. Não. Né? Não sei se vocês discordam de migo. Comigo ou de migo, né? Vocês discordam de migo? Ainda mais que para nós, hoje em dia, o jogo fora é jogo em casa, né? Porque a gente ganha 88% dos pontos que a gente faz, dos jogos que a gente disputa fora, a gente faz. Então, eu acho que é importantíssimo. Além do que, querendo ou não, que um campeonato é um campeonato, outro campeonato é outro campeonato. Mas você voltar da Bahia com uma vitória, enche o time de moral. Né? A pegada do Campeonato Brasileiro é diferente, né? É diferente de um jogo de mata-mata de uma Copa do Brasil. O time joga mais leve. Você pode reparar. Joga mais leve. É totalmente diferente. Não sei se vocês concordam. Verdade. Não, e aquele jogo também, pro Vitória, é um jogo importante, porque o Vitória tá meio na zona ali, próxima do rebaixamento, ali, tá com 17 pontos, se não me engano. Então, eles precisam fazer ponto em casa, é uma partida importante pro Vitória. E assim, naquela ideia de como o Garba falou, campeonato de pontos corridos, campeonato longo, é importante também para o que o Abel possa ter essa colocação de alguns outros jogadores para dar uma testada. Como, por exemplo, mesmo que vocês falaram, o Vitor Roque do lado do Lopes. Mesmo que não comece a partida assim, mas que pelo menos em algum momento possa jogar. Agora precisa ver como é que está a questão do Lopes, do Vitor Roque mesmo, se ele tem condição de jogar um pouco para estar 100% na quarta-feira mesmo. O importante é isso. Agora, só fazendo um parênteses e jogando para vocês novamente, essa questão também acho que o Piquerez faz muita diferença. Só que, via de regra, você vê os nossos adversários atacando justamente pela nossa esquerda. Eles sabem que a gente tem um ataque forte, que a parte da nossa esquerda é a mais forte. E que, se falhar uma cobertura ali, você vai ter espaço para atacar por ali. Então tá certo, o Piquerez, tem um baita nível e tudo mais. Mas eu, como treinador também, lógico que você fala, você tem que subir, quem está fazendo a sua cobertura que tem que estar atento. Mas é importante que o jogador saiba também quando ele não pode dar brecha, quando de repente aquela cobertura vai estar comprometida. Então ele sabe guardar a posição, saber subir na hora certa também. Então o Piquerez faz muita diferença no ataque também, principalmente. Mas na defesa é importante ver que muitos ataques a gente está sofrendo ali pelo lado da esquerda. A gente tem que ficar atento com isso. Acho que o Abel tem que ficar atento com isso. Então, essa partida contra o Vitória vai ser importante pra caramba, mas justamente para dar moral para uma sequência aí. Esse segundo semestre tem muito para entregar pra gente aí. Tem muito para essa equipe. Aí só tendo calma e torcendo 90 minutos. Né? Fala aí. Muita expectativa. Porque tem a sequência do Campeonato Brasileiro, a Libertadores, que vai começar o Mata também, né? Então tem uma expectativa boa, né? Vamos torcer que tudo se alinhe, né? O time dê uma engrenada boa nessa parte do ataque aí, porque nós tá precisando de gol, né? Esse ataque engrenando aí, eu acredito que resolve o problema. Porque nossa zaga é boa, né? A zaga do Palmeiras é boa. E tá pegando a falta de gol. O fato é o seguinte, cara, essa rodada ainda não iguala o número de jogos, o Palmeiras está uma rodada atrás de todo mundo, né? Ou duas. Vamos partir do princípio que todos os que estão disputando a liderança, os três, né, na verdade, que o Bragantino ficou um pouco para trás, o Bahia também não chegou, então é Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. Se todo mundo ganhar o que falta aí, igualar o número de jogos, ou seja, a antiga classificação por pontos perdidos, o líder é o Flamengo e o Palmeiras está um ponto atrás, né? Então, o momento é bom. É uma disputa justa, uma disputa parelha, não pode bobear. O Flamengo perdeu para o São Paulo outro dia, né? Foi quase uma excrescência, vamos dizer assim, né? Mas foi para o São Paulo, isso, e perdeu para o Atlético também agora na Copa do Brasil. Ninguém esperava que o Flamengo fosse perder para o São Paulo, né? Perdeu para o São Paulo, mas eu vou te falar ainda, eu acho que o grande adversário nosso do campeonato continua sendo o Flamengo. O Flamengo também. De longe, só para você ter uma ideia,
O Flamengo é um time bom, junto com o Cruzeiro está com ataque muito bom, né? O Mirassol também está com ataque muito bom, mas o Flamengo está com 38 gols, desculpe, 30 gols próprios, e só 6 gols contra. Olha isso, cara. O Botafogo também está com uma defesa muito boa, está com 8 gols contra só. Mas o Flamengo está só com 6 gols contra. O Flamengo tem um saldo de gols de 24. Contra o nosso, a gente está com saldo de gols 7. Vocês têm ideia. O segundo time com o melhor saldo de gols é o Cruzeiro com 17. Então, eu acho que está certo. Como o César falou, a gente está na porcentagem, a gente está próximo do Flamengo. Mas eles estão com uma vantagem ainda, eu acho que de equilíbrio entre defesa e ataque, que a gente ainda não chegou. A diferença, talvez, entre o Flamengo e o Palmeiras nesse momento. Não, talvez não, é fato. Nesse momento, está naquele pênalti que o Piquerez perdeu. Se for aquele pênalti, nós estávamos 2 pontos na frente, que não é fácil ficar 2 pontos. Os caras estão com time massa, o time está bem arrumado, o time está jogando bem, não dá para desprezar, não, tem que ter respeito. Mas a gente podia estar 2 pontos na frente se o Piquerez tivesse. Pior que é, cara, pior que é. Não, mas é que eu tenho essa referência de saldo de gols contra, principalmente, só porque num campeonato de longo prazo, de 38 rodadas, isso acaba demonstrando alguma coisa. Mas eu acho que todo mundo sabe que o Palmeiras ainda está assim, longe ainda de conseguir o melhor que ele pode ter nessa temporada. E essa partida vai ser fundamental para a gente chegar um pouco mais próximo disso. Jogadores novos aí, vamos acreditar, pessoal, vamos aí apoiar, porque é o momento de ter fé, de não ficar sentindo qualquer golpe aí. Não chega de ser queixo de vidro, nada de queixo de vidro, pessoal, que sangue nos olhos. Eu sou um sujeito meio assim, encerrar e deixar uma pena aqui. Cara, eu não consigo entender, alguém me explique. Mike acabou de deixar o Palmeiras em direção ao Santos. Nós estamos hoje com Giai e Marcos Rocha. O Abel leva um monte de moleque para Bahia e não leva Gilberto. Só queria deixar essa pergunta no ar. O que acontece aí? Não sei. Eu acho que ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma boa pergunta, não? Muito boa pergunta. Uma ótima. Eu acho que é bom, mas eu sou sincero em dizer que eu não tenho acompanhado tão de perto assim o futebol de Gilberto para dizer que ele possa ter essa vaga, mas acredito que vocês estão falando realmente, eu acho que mereceria, talvez, mas... E detalhe, uma carência de meias, nessa semana, Rômulo, nosso meia contratado ao Novo Horizontino, deixou o Goiás, onde ele não conseguia jogar, e voltou por empréstimo ao Novo Horizontino para a Série B. Você vê como mesmo quando você tem um departamento de avaliação para saber quem que você vai comprar, nem sempre você consegue acertar o negócio, mas tudo bem. E eu ouvi, Galuzzi, essa semana, do Abel, a semana passada, alguém perguntou para ele sobre o Gilberto, e interessantemente, ele usou a mesma frase que ele usou quando perguntaram sobre o Rômulo. Ele tem que escalar a montanha. O que será que isso significa? Mas não é porque você chegou aí no escalonado e já jogou? Cara, tem certas coisas que não batem. Não tem. Mas, independente disso, quarta-feira. É nóis. Escalando montanha. Cabeça fria, coração quente. E quarta-feira nós vamos lá para arrebentar. Voltando aqui, largar a mensagem para porcada, para periquitada, para os modinha, para os Nutella, para os do teatro, para os Enzo, para os da bancada, os fudidão e os porra louca. Tá? Todo mundo lá, porque Palmeiras é Palmeiras, né? Isso. Todo mundo junto, galera. Acredita? É isso, então. Vamos nessa, gente. Bom fim de semana. Boa semana. Bom domingo. Vai ser a semana... Bom jogo amanhã. A semana do
do bulldozer da destruição. Vamos nessa, gente. É nóis, Palmeiras. É nóis.